Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Falar sobre fé tem que passar pelo pai da fé, como nós taxamos aqui, o patriarca Abraão, aquele que recebeu a promessa de Deus, confiou, saiu da sua casa, saiu da sua acomodação e partiu peregrinando pelas terras para um lugar que ele não sabia qual era o lugar, mas como foi Deus que havia pedido, então ele saiu. Então, falar de fé tem que falar desta ocasião em que Abraão oferece ali o seu filho, sabendo ele que Deus não se agradava de sacrifícios humanos como os outros povos pagãos daquela época ofereciam, né? Sacrifícios de humanos, de bebês, de pessoas. Mas Abraão foi lá, subiu aquele monte, caminhou durante 3 dias e ele tinha esta consciência que mesmo dentre os mortos, Isaque seria ressuscitado, porque a promessa estava em Isaque. Uma definição precisa sobre fé é o primeiro versículo deste capítulo que nós lemos, o 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque nós vivemos por fé e não por vista. O justo, ele viverá pela fé, mesmo não vendo a solução, nem vendo a luz no fim do túnel, como muitos falam, né? Estou vendo uma luzinha no fim do túnel, vamos sair dessa. Não. Aquele que vive pela fé, a fé genuína, verdadeira no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, com as circunstâncias que o envolvem. Ele vive pela fé. E fazendo um comentário sobre fé, no mundo todo, nós temos pessoas de várias religiões que têm a fé nos seus deuses, têm a fé nas suas crenças, acreditam que verdadeiramente estão fazendo a vontade de Deus, mas muitas vezes se pegam ali lutando contra Deus. Se nós lembrarmos de Saulo, ele estava ali perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Os próprios fariseus, né, da época, os sacerdotes, Caifás e Anás, nunca teve na história do sacerdócio levítico de Israel 2 sacerdotes, mas naquela época eram 2, na época de Jesus. E eles achando que estavam ali defendendo Deus, que Jesus Cristo era Deus, o Filho de Deus, ele achava que Jesus estava blasfemando contra Deus. Nós vemos muitos, né, das pessoas que defendem ali a sua fé, os muçulmanos, se pegam ali, muitos até se explodem, né, falando de Alá, é o único Deus. Eles têm a fé deles, mas será que é uma fé racional? Será que é uma fé baseada no que Jesus ensinou? Nós
estamos tratando sobre esta fé, na fé que Jesus Cristo nos ensinou, a fé que Jesus Cristo nos deixou. Vai pelo mundo todo, fala de mim, fala que eu ressuscitei, fala que eu paguei pelos pecados de cada um, que todos têm direito a uma vida eterna, aquele que crê, aquele que acredita, a fé em Jesus é salvo, aquele porém que não crê em Jesus já está condenado. Então não é uma fé sem fundamento, uma fé em algum tipo de animal, uma fé numa possível reencarnação depois de morto. Depois de morto, a Bíblia nos ensina que segue-se o juízo. Não tem uma outra chance, não tem um purgatório, não tem reza para mortos. Muitos gastam muito dinheiro com morto, leva flores, né? Não que não possa fazer um velório ali, mas invista esse dinheiro no vivo. Quando a pessoa está viva, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, leve flores para os vivos. Os mortos não recebem ali, não vão ver mais, segue-se o juízo. Então, a nossa fé ela tem esse fundamento, que após a morte do cristão, nós teremos uma vida eterna com Deus. Então, vamos tratar aqui de fé. Nós já viemos aqui numa caminhada bem agradável, né, da revista, tratando de vários assuntos básicos da fé cristã, fundamentos que são necessários para a caminhada do cristão, nós alicerçando a nossa fé nesses fundamentos. Quando existe uma tempestade, o homem prudente, né? Aquele que edifica a sua casa numa rocha. O que é a rocha? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo nós precisamos conhecê-lo. Por isso que nós estamos aqui tratando sobre já vários assuntos. Todas essas tratativas que nós tivemos está aí na playlist do canal. Você pode se inscrever, compartilhar para aqueles novos convertidos. O que Deus colocou no meu coração foi para aquelas pessoas que não têm um entendimento muito apurado da Bíblia, que não sabem fazer uma exegese da Bíblia, né? A gente está aqui de uma forma bem simples, objetiva, usando uma linguagem mais simples possível, para que essas pessoas, como Paulo instrui, né, dá aquele leite materno para aqueles que ele chama de bebês espirituais, que ainda não leram a Bíblia toda, que ainda não entendem, leem um livro, leem outro e não compreendem. Então Deus colocou no meu coração este propósito de falar pausadamente, simplesmente, minuciosamente, cada fundamento desta fé. Então nós já falamos sobre a Bíblia, sobre Deus, o homem e Satanás, tentação, Jesus, a cruz, o sangue de Cristo, a ressurreição, arrependimento, e agora nós vamos falar da fé. Se você conhece alguém e este alguém quer esta revista para poder estar acompanhando, eu tenho o maior prazer do mundo de poder enviar esta revista. Você deixa aí o seu comentário, deixa o seu número do telefone e a gente envia pelo WhatsApp, tá certo? Vamos falar aqui de fé. A fé sempre foi a marca de um discípulo de Jesus. É só ver quando Jesus está selecionando ali aqueles discípulos, é interessante que ele passa, né? Jesus já tinha uma fama ali da sua tratativa de preparação do seu ministério durante 30 anos. A Bíblia não fala, mas nós temos certeza que Jesus Cristo teve um bom relacionamento com todas as pessoas. Quando ele sai ali para separar os seus discípulos, aqueles alunos a quem ele ia ensinar sobre o seu reino, sobre o seu verdadeiro reino, ele passa e ele simplesmente vem e me segue. Então, nos discípulos sempre teve essa marca de fé. Fé. Os primeiros discípulos eram conhecidos como crentes.
Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, tudo é possível. É possível viver em paz em meio à guerra, crendo em Jesus Cristo. A fé significa uma total dependência de Deus. Mas eu vou resolver com a força do meu braço. Sou eu que faço, sou eu. É uma total dependência de Deus. Total dependência. Quando Adão pecou, ele saiu desta dependência de Deus e entrou numa independência, que significa incredulidade. Esta é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. A fé é a forma pela qual somos restaurados a um relacionamento com Deus, a uma total dependência de Deus. A natureza declara a glória de Deus, como a Bíblia nos ensina. O sol tem a sua glória, a estrela tem a sua glória, a lua tem a sua glória, o mar tem a sua glória. E quando você está ali olhando, se admirando toda a natureza, você vai entender, é impossível não existir um Deus. Então, logo, isto é fé. Você acredita que por trás de toda a beleza existe um Deus que criou todas as coisas. Antes, o relacionamento de Adão com Deus era muito pessoal. Deus descia, conversava com ele, dava autoridade para ele colocar os nomes nos animais, mas quando ele peca, ele quebra este relacionamento. Então, agora nós precisamos ter fé, acreditar, e bem-aventurados são aqueles, nós não vemos, nós não estamos vendo, nós não vivemos pelo aquilo que a gente vê, como nós lemos, mas nós cremos no nosso coração que existe esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isto é, viver pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o caminhar de fé para o qual todos nós somos chamados, onde nada é impossível. Nada é impossível para aquele que tem fé, a fé genuína no seu coração. O que é fé? A fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. A verdadeira fé expressa, primeiramente, de obediência. Nós temos também que ter ação e também ela é produzida pelo ouvir. O nosso ouvir a palavra de Deus. Antes os profetas, o próprio Adão ouvia audivelmente a voz de Deus. Agora a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo este vídeo, que nós estamos falando aqui de Deus, está sendo gerado em você. O Espírito Santo está, através da sua poderosa palavra, gerando fé em você. E eu preciso de uma fé grande, não. A Bíblia nos ensina que só precisa uma fé minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, para nós falarmos para os montes que eles possam ser transportados, e eles serão transportados para o mar. E que monte é esse? Pode ser o monte de uma doença, o monte de uma depressão, de uma ansiedade, de uma falta de um emprego. Se você tiver esta fé, este monte que te persegue, que te aprisiona, que te deixa para baixo, ele pode sair do meio e você avançar, continuar na sua caminhada. Esta é a fé, é o que produz em nós, é o que o Espírito Santo produz em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esta confiança que nós temos. Dois tipos de conhecimento. Qual é este conhecimento que é gerado em nós? A minha mensagem e a minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com uma demonstração do poder do Espírito, a fim de que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria de homens. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, nós estamos aqui falando de Deus, não é uma sabedoria minha. Eu não estou passando uma experiência minha, uma coisa que eu aprendi num livro qualquer. Nós estamos falando da sabedoria de Deus, não é uma sabedoria de homem, e sim no poder de Deus. No entanto, falamos
realmente uma mensagem de sabedoria dentre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, não é uma sabedoria comum que tem aí no mundo os filósofos, né? Alguém que estudou, que leu muitos livros, é sábio no falar, tem poder de persuasão, não é nada disso. Nem dos governantes deste mundo, nem das pessoas que governam este mundo, os quais estão se aniquilando. Nós percebemos para onde o mundo está indo, né? Com a sabedoria do homem, nós temos visto muita destruição, por conta de que o homem está querendo governar com as suas próprias forças. Não, falamos da sabedoria secreta de Deus, a sabedoria que vem do alto, louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria que tem estado oculta e que Deus destinou para a nossa glória, antes que o tempo começasse. O que eu acabei de falar está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. Conhecimento através dos sentidos, conhecimento também através das revelações. Todo conhecimento que vem ao homem natural, vem a ele através dos 5 sentidos, não é isso? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Este é um conhecimento limitado e é descrito como sabedoria humana. Tudo que o homem aprende, ele vai ali, lê um livro, está vendo, né? Está pegando ali no livro, está ouvindo alguma aula. Então esta sabedoria, ela é chamada de humana, mas a sabedoria da qual o autor aqui está se referindo, ela é uma revelação. Nós não podemos conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, se Ele não permitisse revelar para nós. E nós temos que buscar incessantemente, quando você está em uma ministração como essa, no YouTube, procurando ali, o Espírito Santo tocando em você, glória a Deus, incomodando você, para que você possa ouvir e que seja criada fé em você. Este conhecimento não se baseia nos 5 sentidos, nem no raciocínio natural, e sim numa fonte alternativa, a verdade da palavra de Deus. É recebido através do Espírito do homem e é descrito como a sabedoria de Deus. Vivemos pela fé e não pelaquilo que nós estamos vendo, enxergando ali naquele momento. A base dessa fé, meus irmãos, é a natureza de Deus. Glória a Deus. Ao fazer sua promessa a Abraão, já que não havia ninguém maior por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Hebreus capítulo 6, versículo de número 13. Ele não pode mudar. O nosso Senhor, ele não muda, ele não pode falhar, ele não pode mentir, ele não é homem para que minta, ele não tem defeitos, ele é soberano, ele é santo, ele é puro. Glória a Deus, a nossa fé está baseada em alguém que é genuinamente perfeito. Não está baseada no homem, porque o homem falha. E quantos têm falhado, tropeçado, porque olha ali para os seus líderes e querem seguir ali, não que seja errado seguir exemplos bons, mas cuidado, porque se a sua fé for baseada naquele homem e aquele homem falhar, aí você pode perder a sua salvação. Não se trata de uma coisa humana, irmão, se trata de salvação, vida eterna. Então a nossa fé está baseada na natureza de Deus, a nossa fé está baseada na obra redentora do seu Filho, lá na cruz do Calvário. Que obra perfeita! Mesmo o maior ateu desta terra, ele não pode negar a existência de Jesus Cristo. Toda a história, ela é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Quando qualquer historiador vai contar alguma história, ele vai comentar tantos anos antes de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa fé está baseada na obra redentora deste Jesus Cristo, maravilhoso, lindo, amável. Louvado seja o nome do Senhor, que veio à terra, glória a Deus, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar paz, a paz verdadeira, não como o mundo dá, né? Oferece uma falsa paz. Ele veio dar
uma paz verdadeira. A nossa fé ela está baseada na palavra de Deus, é a carta de amor de Deus para a humanidade. Tudo que nós pregamos, professamos, vivemos, o nosso caráter, ele é formado, ele é moldado. Louvado seja o nome do Senhor. Isto leva um tempo, é como uma água. Se imagine alguém todo sujo, ele precisa tomar, às vezes, vários banhos para poder tirar aquela sujeira. Se for um mecânico que suja ali suas mãos de graxa, entra graxa debaixo da unha, fica graxa na pele, com um banho simples vai ser difícil arrancar aquela sujeira. Então ele precisa estar tomando vários banhos. É o que a palavra de Deus faz com o nosso caráter. Nós vamos estudando, nós vamos lendo, vamos adquirindo fé, porque a fé vem através da palavra de Deus, desta palavra, da Bíblia Sagrada, este livro maravilhoso, 66 livros, 66 cartas de amor que Deus, glória a Deus, nos entregou para que despertasse esta fé em nós. E como funciona essa fé? Deus nos dá a fé, é um dom de Deus. Glória a Deus, aquele que busca, aquele que cava, aquele que, glória a Deus, neste momento Jesus Cristo está gerando fé em você. O Espírito Santo de Deus, você ouvindo sobre fé, o Espírito Santo pode estar trabalhando na tua vida, gerando uma fé genuína. Glória a Deus, não é acreditar e ficar, será que Deus vai mesmo fazer? É crer. Glória a Deus, é descansar no Senhor Jesus. A fé vem através de uma palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra e ouvida através da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu estou o tempo todo lendo versículos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para fundamentar aquilo que nós estamos tratando aqui. Glória a Deus. A fé também, ela funciona da seguinte maneira: precisamos ser obedientes à palavra. Louvado seja Deus. Para que a fé possa operar em nossa situação, precisamos obedecer a esta palavra. A fé é algo ativo e não passivo. A maioria das promessas de Deus são condicionais, está condicionada. Glória a Deus. Está condicionada ao arrependimento, está condicionada a crer realmente. A Bíblia nos ensina, sem fé, meus irmãos, grave isso, anote se possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é o pai que vai abençoar o seu filho que não acredita no pai? Glória a Deus, que não agrada o pai. Aquele filho que não agrada o seu pai, dificilmente ele vai receber bênçãos, benefícios do seu pai. Imagine Deus, se você não acredita em Deus, como você vai poder ser abençoado? Se você não desperta a sua fé, se você não conversa com Ele, glória a Deus, se você não acredita, como você vai ser despertado essa fé em você e como Deus vai te abençoar? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sozinha, se não for acompanhada pela ação, ela também é morta. A fé sem obras, irmãos, como escreveu Tiago, ela é morta. Não acredite naqueles que professam a fé, mas que não têm obras, que não têm frutos, que não estende a mão para o próximo. A fé, ela gera em nós este desejo, é um dom de Deus. A fé é Deus que coloca no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós buscamos ali incansavelmente, através da palavra de Deus, esta fé é despertada em nós. Mas ela tem que ser gerado obras, tem que existir obra naquele que professa a fé genuína em Deus. A crise ou prova da nossa fé. Este é um período de provas e testes. Tudo o que acontece ao nosso redor parece ser contrário
ao que Deus disse e aparenta. Não há nenhuma evidência para a nossa crença. Neste ponto, a nossa fé baseia-se completamente na palavra de Deus. Glória a Deus. As circunstâncias muitas vezes podem ser desfavoráveis, como Deus se revelou para José, dando-lhe sonhos que ele seria grande, né? Que ele seria maior que os seus irmãos, maiores até que o seu pai. Mas as circunstâncias em que José se encontrava, sendo traído pelos irmãos, sendo vendido como escravo, trabalhando ali como escravo, acontecendo ali uma calúnia, glória a Deus, da mulher ali de Potifar. Depois ele vai preso novamente e Deus usa ele para ele interpretar alguns sonhos, e aquelas pessoas que ele interpretou os sonhos saíram, se deram bem e esqueceram-se dele. Então todas as circunstâncias ali em volta de José era como se Deus tivesse esquecido dele, mas ele continuou perseverante, ele continuou crendo. Glória a Deus, porque a fé, irmãos, não depende das circunstâncias. E qual é o resultado se eu me manter com fé em Deus? O resultado final é sempre a vitória por parte do crente, trazendo glória a Deus, porque todos os que são nascidos de Deus venceram o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo, meus irmãos? É a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa meditar sobre fé, que você possa, glória a Deus, ativar a sua fé aí. Faça uma oração, converse com Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Faz eu crer, não pelaquilo que eu estou vendo, mas crer em Ti de todo o coração, porque Tu é o meu Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.